Fala pessoal, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 14 de abril e estamos começando mais um Terra Super Live com oferecimento e realização da Unicorp, que é a nossa instituição de ensino que está fazendo a diferença nesse momento de pandemia, de coronavírus, onde as pessoas realmente estão precisando aí de uma luz. Nós estamos aqui cumprindo nosso papel junto à sociedade, junto às pessoas, para trazer informação relevante com especialistas, mestres, doutores e profissionais de diversas áreas. E hoje, daqui a pouquinho, nós já vamos começar aqui a conversar com a doutora Luana Terrazan. Ela está lá no epicentro lá do coronavírus em São Paulo e vai falar com a gente hoje sobre um tema muito bacana, que é medicina da saúde. Claro que ela vai falar um pouquinho também de como é que estão as coisas por lá, que ela vai comentar com a gente aí a respeito dos assuntos, né, desse momento aí do coronavírus e tudo que está acontecendo. Mas hoje a informação que ela vai trazer para nós, os esclarecimentos, é sobre essa questão fantástica que é a medicina, né, da saúde, que é um tema muito bacana. As pessoas estão aí muito engajadas, estão querendo procurar a respeito disso, e eu tenho certeza que a doutora Luana Terrazan vai explicar para a gente aí com maestria. Então a gente está aguardando aqui, né, as pessoas a começar a entrar na nossa live. A doutora Luana acabou de entrar, então a gente vai aguardar um pouquinho mais. Já estamos aqui com a Cris. Tudo bom, Cris? Obrigado aí pela sua participação, pelo seu prestígio. Com a Ross Arquitetura, que, se eu não me engano, é a professora Anne, que trabalha com arquitetura lá da nossa instituição. Se eu não me engano, é ela que está aqui nos prestigiando aqui hoje com essa com a empresa dela aí, com a consultoria. Obrigado, professora Anne. O EPA também entrou. EPA Amato, tudo bom, EPA? Obrigado também por estar aqui com a gente. E eu já vou colocar a doutora Luana aqui na nossa conversa, né? Eu acho que a gente já pode começar aí a falar com ela, né? Já agradecendo também a Cris, a Pri Damares, o Fábio Araújo. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos a nossa Super Live, Terra Super Live, que é muito bacana. E hoje com a doutora Luana Terrazan. E vamos aguardar que ela entre aqui para começar a falar com a gente. Pronto, boa noite, doutora Luana Terrazan, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Bem, é legal a gente falar aqui, tá? Para quem não conhece, né, a senhora, que a doutora Luana Terrazan é minha irmã, está lá em São Paulo, no epicentro, né? A gente já fez a apresentação aqui, já falamos que ela está lá em São Paulo, nesse epicentro aí da crise do coronavírus e tal. Mas hoje, além de ela falar um pouquinho, né? Eu vou tocar um pouquinho nesse assunto, mas hoje ela vai falar sobre um tema muito legal, que é medicina da saúde. Porque, como a gente estava explicando aqui, a nossa instituição, a Unicorp, está trazendo profissionais de diversas áreas, né, especialistas, mestres e doutores, para falar de diversos assuntos. E nesse momento de tão sombrio que a gente está vivendo, de tanta dificuldade, a gente está cumprindo o nosso papel de trazer informação de relevância para as pessoas, conteúdo, porque essa crise vai passar e a gente vai voltar, se Deus quiser, né, a retomar as nossas vidas. E hoje o tema é bem legal, que a senhora vai colocar aqui para nós, né? Então, doutora Luana Terrazan, a gente já tinha feito uma live anteriormente no meu canal pessoal, falando sobre a crise do coronavírus. A partir de agora, né, com a Unicorp está oferecendo aqui o canal da própria instituição, essas lives vão ficar todas gravadas no canal do YouTube do Terra Super Live. Então aí, para quem não conseguir assistir a nossa live inteira, vai poder assistir depois no nosso canal, que aí depois eu deixo aqui bacaninha para vocês poderem acessar, tá bom? Então eu queria aqui, para quem não assistiu a primeira live da doutora Luana Terrazan, ela vai fazer uma breve apresentação, falar um pouquinho sobre ela, e logo na sequência a gente já entra no tema aí, agradecendo, viu, doutora Luana? Olha quanta gente já está entrando aqui. Legal. Elton, Epa, legal. Daniela, o Roberto. Fala, Roberto, obrigado. Hoje o sinal está melhor? Está melhor. Oi? O sinal? Hoje está bem melhor. Hoje está jóia. Está jóia. Vai lá, doutora Luana. Vamos iniciar aí a nossa live. Já estamos aí com o tempinho já correndo.
Fala um pouquinho sobre você, conta um pouquinho sobre a sua história. Fala um pouco sobre você para o pessoal aí, doutora Luana. Bacana. Eu entrei na faculdade de medicina, fiz minha graduação em Mogi das Cruzes e me formei e saí da faculdade para fazer medicina de família e depois me especializei em medicina chinesa. Sempre gostei de olhar o ser humano como um todo, né? Isso sempre foi uma busca, uma coisa que eu sempre gostei, né, dentro da medicina, de não segmentar, né? Olhar o ser humano integrado. E aí, depois disso, fui fazendo outras especialidades, fiz nutrologia e fui agregando cursos. Então, falar que é um monte de estudos aí que foram agregando para chegar na medicina que hoje eu pratico e que eu acredito e que a gente chama de medicina da saúde, medicina integrativa, que é uma visão um pouquinho mais ampliada da medicina preventiva, que é isso que a gente vai conversar aqui hoje para trazer informação, né, para as pessoas, para mostrar como que a medicina evoluiu e o quanto que a gente pode ganhar com isso. Poxa, que legal. Bem, então, eu só queria como curiosidade, né? Eu acho que todos que estão aqui também entrando, gostariam de saber como é que está a situação na realidade agora, antes da gente falar da medicina, né, a medicina da saúde integrativa. Fala um pouquinho para nós como é que está aí o clima em São Paulo, nessa questão aí do vírus. Vocês acham aí que e ainda vai piorar, que a gente ainda falta um tempo para chegar aí no pico? Dá um alento para nós aqui, porque a gente está, assim, tem pessoas de diversas partes do país aqui na nossa live, né? E o pessoal está entrando e tal, mas a gente fica curioso, porque sabe-se que aí realmente é onde estão tendo mais casos e tal. Como é que está a situação agora, hoje aí? Na verdade, assim, o número de casos aumentaram muito, isso já era esperado, né? Hoje a atualização em nível nacional, a gente está com 23.430 casos confirmados, 1.328 mortes. Um pouco distante ainda das previsões, né? Que era um número muito maior, graças a Deus, e eu acho que isso tem muita influência, sim, da quarentena, das pessoas terem respeitado, né, o ficado em casa. Acho que foi importante nesse momento. Não existe um consenso nem dentro do meio médico em relação a... É tudo muito novo, né? Então, os protocolos ainda são novos, então, os tratamentos ainda são todos... estão sendo estudados, né? Então, assim, ainda mesmo dentro do meio médico, não existe um consenso em relação à patologia da doença, como isso, o período de transmissão, enfim. São tudo suposições baseadas em estudos, em observação de outros países, mas a verdade é que sim, nós estamos muito abaixo do que esperávamos. Nos preparamos muito mais para números muito maiores do que o que a gente tem observado. Tem aí ainda projeções que ainda esse período, esse mês de abril, o número de casos vai aumentar, que a partir de maio vai diminuir, mas a realidade é que assim, os hospitais públicos, eles já vêm com um histórico de superlotação por outros casos, por várias outras questões, falta de medicação, de equipe, muitas vezes falta de profissional. Então, assim, nesses casos, nesses hospitais, só piorou um pouco, mas não está aqui em São Paulo, por exemplo, que é o epicentro da crise, não está o caos como imaginávamos. Os hospitais de quarentena que estão funcionando, ainda tem muitos leitos, tem muitos laboratórios disponibilizando teste pago, num valor alto, mas já tem quem tem condições financeiras enfim, pode ter oportunidade de testar. Então, eu acho que
diante de tudo isso, saímos à frente. Eu tenho, assim, aí é uma opinião pessoal que estamos, assim, muito melhor do que imaginávamos, tanto em termos de estrutura, como em toda a parte técnica de médicos muito bem treinados, muito suporte dos nossos órgãos, então, muito treinamento, muitos protocolos, então, políticas à parte, né? Se usa tal medicação, se funciona, se não funciona, se fica em casa, se não fica em casa. A realidade é que, com todas essas divergências, estamos indo bem, né? Estamos indo bem. Então, agora aguardar aí os próximos capítulos. Eu volto a dizer, quem pode ficar em casa, permaneça em casa, porque a melhor forma de prevenção é evitar contato, né? Evitar você se expor. Quem não tem condições por questões profissionais, financeiras, enfim, saia, faça o que tem que fazer, o seu trabalho e se previna. É o que eu falei da outra vez e volto a dizer que eu acho que continuam todas as orientações, tudo que foi conversado e o que a gente tem atualizado é isso, né? Então, assim, se nós pensarmos que a nossa última conversa, a nossa última live foi há 15 dias e naquela ocasião tínhamos cento e algum, não estou com o número aqui, mas cento e poucas mortes e hoje 1.328 em 15 dias, proporcional se o que a gente esperava foi bem menos, né? Então, Poxa, que legal. Essa informação é bacana porque nos dá assim. Você é uma profissional da área, né? A senhora está trabalhando aí, a senhora está à frente dessas questões, convive com profissionais da saúde todos os dias. E você nos falando isso nos traz um alento, um alívio, porque está todo mundo muito tenso. Você vê no rosto das pessoas, né? Para aquela tensão. Mas que legal, que notícia bacana saber, né? Que a gente está num caminho aí que, enfim, aparentemente está satisfatório na sua visão, né? Olha, o Iago, inclusive, ele escreveu aqui, Iago, obrigado, viu? O Iago escreveu aqui, ó, Unicorp, toda a sua rede de gestão e profissionais fazendo um importante papel social de disseminação do conhecimento neste momento tão crítico que estamos vivenciando. Parabéns. Iago, obrigado, cara. A gente, só pelas suas palavras, se eu interrompesse a live agora, eu acho que valeu a pena, né? A gente fica feliz de cumprir com esse papel. É o que nós temos que fazer mesmo e trazer um pouquinho de luz. Então, mudando um pouquinho, né, saindo do coronavírus, que a gente está toda hora aí vivendo. Inclusive, só deixa eu fazer uma pergunta, doutora Luana. Você chegou a gravar a live anterior em algum dispositivo seu? Você chegou você tem esse vídeo aí? Porque na época ficou só 24 horas no meu perfil pessoal e depois ele sai, né? Mas a senhora chegou a gravar em algum dispositivo móvel? Sim, depois eu passo para você. Pronto. E aí, então, a gente vai fazer o seguinte, você vai passar para mim, eu vou publicar na página do YouTube do Terra Super Live, e lá seria legal, porque as pessoas vão poder ter acesso a essa primeira live, e vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, vão poder justamente ouvir essas dicas que a doutora Luana trouxe há 15 dias atrás, e que ela se refere que agora, ou seja, continue, o processo continua, a gente tem que realmente dar continuidade, as dicas que ela deu foram muito importantes, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, olha só, as informações não estão perdidas, estão lá, ela vai nos mandar, talvez, né, a qualidade não seja tão boa, mas o importante é a informação que ali vai ter, tá bom? Então, feito a nossa primeira, o resuminho aí, vamos falar do tema de hoje, que é medicina da saúde. Ou seja, pessoal, olha só, todo mundo aqui hoje fala em ter saúde, né? Então, a doutora Luana, hoje ela trouxe um tema bem legal, para você que quer ter uma qualidade de vida bacana, para você que quer, né, virar essa chave, poder viver melhor e tal, já pensando no pós-crise aí desse coronavírus, e talvez nem a de agora, né? Já vai valer para agora, não precisa esperar passar, não. Já começa agora. Então, a primeira pergunta, doutora Luana, que eu queria fazer é o seguinte, explica para o pessoal o que é essa medicina da saúde, o que é esse termo medicina integrativa, medicina da saúde. Isso é um termo ainda que a gente não ouve muito, né? Uma coisa que, pelo menos para mim, é um pouco distante. Tudo bem que você é minha irmã, eu convivo com você, já ouvi isso várias vezes. Sim. Mas mesmo assim, às vezes eu tenho dificuldade de entender, viu? Explica pra gente aí.
Na verdade, a medicina integrativa ela não é uma especialidade médica, né? Então, talvez seja por isso que gere ainda assim e é uma coisa relativamente nova, né? Então, na verdade, assim, quando estudamos medicina, as escolas médicas, né? A nossa formação técnica de faculdade, ela é toda voltada para ensinarmos, para nos ensinar a pensar sobre a doença, né? Então, fazer diagnóstico de doença, estudar a doença, saber que exames que eu vou pedir, que tipo de medicação que eu vou passar. Então, sempre tudo com foco na doença. É assim que a gente passa pela nossa formação, é assim que saímos enquanto profissionais e é isso que perpetuou por muito tempo. E, mais recentemente, tem uma vertente de médicos interessados em trabalhar as questões de saúde, tirar o olhar da doença e começar a olhar para a saúde, para a parte preventiva. Né? Então, na verdade, quando a gente fala de medicina da saúde, eu estou falando de prevenção. Né? Por que eu vou esperar adoecer para depois poder me tratar? Né? Por que eu não posso agir antes? É mais ou menos assim, para facilitar um pouco o entendimento. Imagina que eu tenho um carro. E aí, todo ano, eu preciso fazer uma revisão nesse carro. Né? Então, é aquela tal da manutenção preventiva. Então, eu paro o meu carro na concessionária, ele vai lá, eles vão olhar e falar, olha, isso aqui não está muito bom, precisa ajustar, tem que trocar um negocinho aqui, tem que pôr um óleo ali, ok, mas está tudo bem, resolvemos mais um ano e vida que segue. Penso eu, nós vamos esperar o carro quebrar, né? A peça ele parar de funcionar para que a gente possa consertar? Então, a ideia é a mesma coisa com o nosso corpo. Se você não vai esperar seu carro quebrar, te deixar na mão, ou você fundir o motor para depois você conseguir consertar, né? Então, sai muito mais caro, é muito mais danoso. Então, a ideia é que a gente possa fazer a nossa manutenção preventiva, que a gente possa prevenir. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Por que não eu me antecipar a alguma doença, né? Eu fazer uma manutenção no meu corpo, olhar e falar, olha, tá faltando uma vitamina, tá faltando um hormônio, tá faltando ajustar uma coisinha aqui, né, para não adoecer. Então, esse é o conceito da medicina da saúde, a gente tirar o olhar da doença e começar a olhar para a saúde, mas para prevenção, né? Essa é a ideia. Puxa, que legal. E, por exemplo, a pessoa que ela quer iniciar esse processo, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Como que a gente faz para... A senhora falou de prevenção, né? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer, inclusive, olha só, vamos agradecer aqui o França, que acabou de entrar. Fala, França. Tá aqui, ó, boa noite, doutor. O França aqui ele já é o patrimônio da instituição aqui da Unicorp, é o nosso querido amigo. Estamos todos em família aqui, né? Tem muitas pessoas queridas aí. Ó, o Ricardo, que acabou de entrar. Pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo e nos assistindo, por favor, se vocês quiserem fazer suas perguntas, a doutora Luana, ela promete aqui tentar responder ao maior número, a maior quantidade de perguntas que vocês fizerem. E caso não seja possível, como essa live vai ficar gravada, então ela vai poder responder depois, inclusive lá no YouTube, né? Ela passa lá as respostas e a gente vai fazendo aí, conseguir aí dar conta da demanda, tá? Então, fiquem à vontade, pode perguntar, a doutora Luana é uma pessoa super acessível, e hoje a gente está falando de medicina da saúde, né? Prevenir é melhor do que remediar, com certeza. Então, olha só, quero fazer uma pergunta aqui. Como que a gente faz para nos prevenirmos? Tudo bem, é uma pergunta muito ampla, acredito que Mas assim, a senhora falou, é prevenção, né? Medicina da saúde é prevenção. Então, como que a gente faz para se prevenir, doutora Luana? A prevenção, ela parte de um olhar integral, né? Então, eu não consigo trabalhar com uma prevenção se eu olho, por exemplo, um pedaço do corpo, ou eu olho um problema de saúde, né? Então,
parte-se do princípio que a gente precisa ter esse olhar integral. E esse olhar integral, ele vem no foco do estilo de vida saudável, né? Então, ter um olhar integral significa eu focar em ter um estilo de vida mais saudável, né? Essa é a base de tudo, porque é a forma como eu me cuido, digamos assim, para facilitar o entendimento, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente se exercita, a forma como a gente cuida da nossa família, das nossas emoções, enfim. Tudo isso determina o estilo de vida. Então, o foco da prevenção é você ter um estilo de vida saudável, sem dúvida. É assim que a gente começa. E a senhora, por exemplo, trabalhando nessa área, a pessoa ela está querendo, por exemplo, ela não mora em São Paulo, né, mas gostaria de repente, fazer um contato com a senhora para fazer uma primeira abordagem. Isso é possível? Porque, por exemplo, é um tema que desperta muito interesse. As pessoas, quem não quer qualidade de vida, né? Quem não quer ter uma saúde melhor e tal? É possível fazer, de repente, um primeiro contato, né, com essas pessoas que de repente têm o interesse em realmente mudar a sua vida, melhorar a sua qualidade de vida? A senhora consegue fazer isso à distância, como de repente estamos fazendo aqui essa live? Não sei se a ferramenta é essa, mas é possível iniciar um ciclo nesse sentido para quem gostaria de repente melhorar a sua qualidade de vida? Sim, eu digo que se teve uma única coisa que o coronavírus trouxe para a gente de bom, foi a possibilidade da gente trabalhar com a telemedicina, o que a gente chama de essa consulta à distância, né? É claro que nada substitui o atendimento presencial, o contato, a energia, né? De você estar frente a frente com a pessoa, né? Você poder sentir a troca, mas dá para se fazer sim. Tem muita informação que dá para a gente passar, muita orientação. Claro que talvez existam algumas limitações em relação a, por exemplo, solicitação de alguns exames, mas também dá para fazer, né? Então, assim, é uma coisa super acessível hoje, dá para se ter esse tipo de atendimento, porque o Conselho Federal de Medicina autorizou por conta dessa questão do coronavírus. Antes não era possível, a telemedicina ainda era uma coisa muito polêmica, né? Um tema muito ainda divergente, mas sim, dá para se fazer sim. Poxa, legal. Olha, vamos agradecer aqui o pessoal que está entrando. Quero agradecer aqui, ó, a vocês todos que estão nos assistindo. Vamos lá, ó. Nossa mãe, claro, está aqui com a gente. Puxa o Ana saco. Maria Cantarelli também entrou. A professora Sandra, o Anderson, obrigado, Anderson. O Vladimir, King Gesso, Ceci, Ana Paula. Oi, Aninha, obrigado. A Ana Paula está aqui nos prestigiando. O Cleiton, obrigado, Cleiton. O nosso querido professor Paulo Carvalho está aqui com a gente. Obrigado, professor. O professor Paulo Carvalho, inclusive, vai ser a semana que vem um dos nossos entrevistados aqui do Terra Super Live, com oferecimento da Unicorp. O Beto, Beto, nosso querido cantor. Beto, espero que você esteja bem, que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Sempre bom estar com você, viu? Tenho um carinho enorme por você, um amor de irmão mesmo. Renatinha, o Weber, enfim, tem muita gente aqui entrando. Então, olha só, essa notícia que você falou aqui na questão que eu lhe fiz, muito bacana, porque no final dessa live a gente vai deixar aí o seu Instagram, tá bom? Para que as pessoas possam, né, lhe adicionar e, de repente, mandar um direct para a senhora com uma pergunta ou com um esclarecimento. E, de repente, quem tiver interesse, né, de realmente ter mais qualidade de vida e virar essa chave, é só falar com a doutora Luana Terrazan aí, tá bom, gente? Olha só. Doutora Luana, eu quero fazer uma pergunta super direta, assim. Em primeiro momento, como que a senhora enxerga, assim, que, no geral, todos nós podemos fazer para ter uma vida mais saudável? Todos nós, assim, de uma forma mais abrangente, assim, uma visão mais abrangente. Como é que a gente pode fazer para já começar a ter um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Uma vida mais saudável?
Tem alguns pilares que a gente trabalha, né, falando desse foco da vida saudável, porque eu acho que a pergunta que fica é, ok, tá, então vida saudável, mas o que que de fato é vida saudável? E talvez antes disso venha até uma pergunta assim do por que que eu tenho que ter uma vida saudável, né? O que que determina essa vida saudável? Qual que é o objetivo disso? Ok, eu vou cuidar da minha alimentação, não, mas por que isso? Né? Por quê? Eu acho que a questão principal de vida saudável, de você se cuidar, e você trabalhar a prevenção, é em relação à longevidade. O que que é longevidade? É o tempo que a gente vai viver. A gente sabe que a expectativa de vida está aumentando, né? Consideravelmente. Agora, ok, estamos envelhecendo, estamos vivendo mais, mas de que jeito a gente quer chegar lá nos nossos 80, 90 anos? Né? Então, isso é a longevidade. Porque eu posso viver muito tempo, mas com que qualidade de vida? Né? Será que vale a pena eu chegar aos meus 80 anos sem poder me movimentar, sem poder ter autonomia? Né? Então, na verdade, o importante não é o quanto de anos nós vamos viver mais, mas com que qualidade nós vamos viver. Né? Então, há um tempo atrás, a longevidade, a gente achava que o fator determinante era a genética. Né? 70% da nossa genética, 10% do meio ambiente, 20% do estilo de vida. Hoje, tem vários estudos já falando sobre nutrigenética, nutrigenômica, que é um assunto um pouquinho mais específico, mas dizendo que é o inverso. Hoje a genética que a gente achava que eu nasci, minha família toda é diabética, com certeza você. Minha família toda é hipertensa, com certeza você. Minha família toda é obesa, com certeza você. Que a gente achava que esse fator era muito determinante. Hoje a gente sabe que isso é só 15% determinante. Os outros 15% é o meio ambiente e 70% tem a ver com o nosso estilo de vida. Né? Com os hábitos? Tem a ver com os hábitos? Estilo de vida é hábitos. Tá? Pronto. E aí... Caramba, doutora Luana, repete de novo essa estatística, porque é uma informação que assim, a gente não vê isso, né? A gente não ouve isso. Isso a gente mal sabe, né? Eu pelo menos, eu não ouço isso na imprensa. Eu acho que deve ter em revista científica tal, mas para gente que é leigo, né, e não lê revista científica de medicina, ou então, né, mais voltada para isso, é uma informação tão bacana que é pouco veiculada na mídia em geral, né? Parece que notícia boa não é notícia, né? Só notícia boa, só notícia ruim que é notícia. Então, essa é uma notícia boa, e eu acredito que todos aqui que estão nos assistindo ficaram muito contentes em ouvir isso, porque isso aí está a sua esperança de virar a chave, né? A gente fala virar a chave é isso, né? A mudança do padrão da qualidade de vida, né? Repete essa estatística que a senhora falou para ficar bem gravado aí nas nossas cabeças. Sim, por favor. Então, a estatística que o que a gente tinha como determinante da longevidade até há pouco tempo atrás era que a nossa genética determinava quanto tempo de vida íamos ter, quais eram os nossos problemas de saúde no futuro. Né? Então, 70% do que se acreditava que esse fator determinante de longevidade viria da genética. 20% só dos hábitos e 10% do meio ambiente, né? Do que nos cerca. E não é verdade. Né? Hoje, os estudos mais recentes, e aí quem quiser pesquisar melhor, pode entrar até, não precisa ser em grandes bibliotecas de pesquisa médica, não. Pode jogar no Google Escolar e colocar lá pesquisas sobre essa questão de nutrigenética, nutrigenômica, e a gente sabe que hoje 70% da nossa longevidade, de que forma vamos envelhecer e tudo mais, tem a ver com os nossos hábitos. 70% tem a ver com os nossos hábitos.
15% só é genética e 15% é do meio. E aí eu vou pegar um gancho e já vou começar a polemizar um pouquinho aqui o assunto, quando você disse que a mídia não veicula notícias boas. Na verdade, a gente tem duas grandes indústrias que jogam muito contra a medicina da saúde, que é a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, né? O interesse da indústria alimentícia é fabricar e produzir alimentos que vão muito saborosos, digamos de passagem, muito saborosos, mas altamente viciantes, com várias substâncias que são muito maléficas para a saúde. Mas as pessoas se viciam, as pessoas compram mais, as pessoas comem mais e cada vez mais e mais. E isso é ótimo para a indústria farmacêutica, porque as pessoas adoecem e compram mais remédios e ficam dependentes de remédio, vão tomar remédio a vida inteira. Então, não se tem interesse em trabalhar a medicina da saúde, se tem interesse em trabalhar a medicina da doença. E as pesquisas são muito financiadas por indústrias farmacêuticas, indústrias que vão pagar para fazer o trabalho, ou seja, tem um grande viés aí, né? O resultado ele é totalmente mascarado porque tem interesses por trás disso, né? Então, essa é uma questão aí que atrapalha muito a divulgação e expansão do que a gente chama de medicina da saúde, mas graças à insistência de médicos aí que estão mais, digamos assim, na mídia, já são muito mais conhecidos, então isso tem agora aparecido muito mais, as pessoas estão se preocupando mais porque isso está sendo mais divulgado e as pessoas estão percebendo a importância disso, a ponto da gente ter essa oportunidade de conversar sobre isso no meio de uma pandemia que quem está já com o olhar voltado para a sua prevenção está muito mais tranquilo do que quem não está, sem dúvida nenhuma. Né? Poxa, a gente para pensar no que você está falando, né? E olha, o pessoal está entrando aqui, não para de entrar, João-Milson, Roberta, obrigado. Está entrando aqui a Marcela Borges, Dilma Alves, Juliana, a nossa prima, Luciana Ferrarese, obrigado, Lu. Miticos aqui está entrando também, Tiago. Todos em família aqui, somos uma grande família, né? Isso é muito gostoso. Parece que está todo mundo aqui em casa, né? Estamos todos juntos aqui. Não, muito bom. Então, isso que a senhora está falando realmente acontece mesmo, né? A gente vê que as informações boas, positivas, às vezes elas ficam em segundo plano, né? Fica ali, ninguém fala, né? Pouco divulgado, e é importante. Agora, sim, a pessoa quando ela passa, eu acho que isso é bom a gente colocar, né? É claro que as pessoas têm os seus hábitos, que muitos são maléficos, a senhora já falou sobre isso. Agora, por exemplo, existe todo um processo, né, para que a pessoa também ela saia desses hábitos e depois ela passa a vivenciar, né, a trocar os seus hábitos por hábitos mais saudáveis. Contudo, por exemplo, tem pessoas que gostam de comer aquela pizzazinha no final de semana, tomar um vinhozinho, tomar uma cervejinha. Claro que tudo em excesso a gente sabe que não presta, né? Nem nada, né? Nada em excesso. Isso, a pessoa, ela entrando nessa nova como se fala, na questão na melhoria da sua qualidade de vida, esses hábitos, eles têm que ser cortados de forma radical, ou é um processo que a pessoa, de repente, pode até futuramente continuar comer menos, mas não deixar de comer. Eu estou colocando a pizza aqui como exemplo, mas podemos falar do hambúrguer, de uma batatinha frita, de um petisco com os amigos ali no bar. Enfim, essas coisas que a gente habitualmente costuma fazer, né? Isso tem que ser deixado quando a gente fala em melhorar a qualidade de vida ou não, doutora Alana? Estou fazendo uma pergunta que talvez muitos gostariam de fazer aqui e talvez já sirva aí como base para o pessoal aí a sua resposta.
Na verdade, a alimentação é um dos pilares, né? Existem outros, e se a gente tiver oportunidade de falar, eu vou passar um pouquinho por todos eles. Fica à vontade, pode falar. Aqui o Então, espaço é seu. a alimentação é o primeiro passo, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é o que a gente está comendo, sem dúvida nenhuma, né? Nenhum extremo ele é bom, né? Nenhum dos extremos bom. Existe a gente tem que viver em equilíbrio, tá? Agora, tudo depende do olhar, porque o que eu entendo que é equilíbrio para mim, não necessariamente é equilíbrio para você. Por exemplo, todo sábado ou todo final de semana eu vou comer pizza, é equilíbrio? Não é equilíbrio, né? Então, quando a gente fala em equilíbrio, em determinados alimentos, e aí assim, quando a gente está trabalhando essas questões de saúde, de mudança de hábitos, mudar hábitos não é uma coisa fácil, né? Acho que todo mundo aqui concorda comigo que é uma coisa que se leva tempo. Então, a gente precisa pensar em duas coisas. O extremismo não funciona, o perfeccionismo muito menos, né? E a pressa também não. Então, são coisas que a gente tem que ter isso muito, muito, muito alinhado. Eu primeiro preciso entender que mudança de hábito leva tempo. E que no meio do caminho eu vou tropeçar. É igual um bebezinho que está aprendendo a andar. Ele não levanta e sai andando e fica tudo bem. Ele levanta, dá uns passinhos, cai, vai de novo e ele vai melhorando. Com a mudança de estilo de vida é a mesma coisa. Então você começa, você muda uma coisa. Tem coisas que funcionam para um, não funciona para outros, né? Então, determinados tipos de horários de alimentação, coisas, enfim. Então, funciona para uma determinada pessoa, para outra tem que se adaptar. Então, assim, de maneira geral, a gente está falando de maneira geral, é claro que isso é individualizado, mas nenhum extremo é bom, né? Uma pessoa que, por isso que, assim, primeira coisa, né? Desmistificar o termo dieta. Eu sempre falo para os meus pacientes, ninguém aqui está fazendo dieta, né? O que a gente está buscando é uma mudança do nosso estilo de vida. Então, o resultado, porque dieta é uma coisa que você para pensar, tem começo, meio e fim. Então, eu começo e vou terminar. E aí, quando eu termino a dieta, eu vou voltar para todos os meus hábitos anteriores. É isso que roda no nosso drive. E, na verdade, não é assim. Eu começo a mudar os meus hábitos, se precisar ser um pouco mais radical, e aí sim, se você tem algum problema de saúde, você já é diabético, hipertenso, se você já está numa obesidade maior e outras patologias, sim, a gente tem que ser um pouco mais rígido, né? Tem que ser mais firme. Agora, dependendo da situação, dá para ser um pouco mais flexível. Né? E aí você incorpora os hábitos na sua vida. E quando vai passando o tempo, na verdade, você não abandona nada, você soma hábitos bons. Né? Então, Que a legal. alimentação é fundamental e paciência, porque existe uma coisa muito, muito do imediatismo, né? Então, eu começo hoje, eu tô há uma semana me alimentando bem, eu tenho que ter resultado, eu vou me olhar no espelho, eu vou botar, principalmente quando a gente está falando de emagrecimento, né? Ah, não, eu já quero entrar naquele shorts, eu quero, sabe, assim, é a mesma coisa academia, comecei a treinar, uma semana fazendo exercício, eu já vou lá na frente do espelho, olhar se eu tô... Não é assim, né? O corpo da gente demora. As coisas é uma coisa biológica. Nós não estamos do jeito que estamos por causa de um dia, uma semana, um mês. São anos. Então a gente tem que entender isso. Então, mudar hábitos leva tempo, exige paciência, empenho, disciplina, né? Mas é muito possível. E eu sempre falo, não seja perfeccionista, porque a pessoa perfeccionista, ela quer que a coisa aconteça linearmente, então ela vai começar e vai dar tudo certo, não vai ter nenhum tropeço, ela vai ficar maravilhosa, ela vai comer, agora ela vai fazer tudo maravilhoso.
na primeira derrapada, ela já abandona tudo, porque, não, se eu não faço perfeito, eu não faço nada. É, Só que ninguém verdade. faz nada perfeito, né? Então, isso a gente tem que entender. Então, isso é muito importante. A gente trabalha muito esses conceitos, porque isso faz toda a diferença ao longo do processo. A gente constrói, né, uma nova ideia, a gente vai construindo junto com o paciente, caso a caso, um por um, dia após dia, né, ajustando, estruturando, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, agora tá assim, tá assado. Então eu falo que é como se fosse assim, um joguinho de xadrez, a gente vai ajustando todas as peças, né? Então eu acho que é fundamental. E aí, assim, a gente está falando de alimentação, né? Basicamente, não demonizo alimento nenhum, acho que tudo é comida, mas basicamente, para quem quer começar a mudar o seu estilo de vida, tem duas coisas fundamentais que tem que diminuir drasticamente o consumo da rotina, que é açúcar e farinha branca. Isso, sem dúvida, é o maior veneno, se a gente pode dizer assim, da alimentação, né? Anota aí, pessoal. Anota aí, ó. Açúcar e farinha branca. Então, você que está aí querendo já dar uma melhorada nessa qualidade de vida, doutora Luana Terrazan já está dando a primeira dica aí, ó. Dá uma diminuída no açúcar, né? Se você coloca 3 colheres, coloca 2. Aí depois você passa para 1,5. Depois você passa para 1,6. Farinha branca, a mesma coisa. E aí já está dando a primeira dica. Olha só, doutora Luana, antes que a senhora fale dos outros pilares, tá? Da nossa questão aqui da medicina, da saúde, qualidade de vida, né? Mudança de hábitos. Vamos agradecer aqui mais o pessoal que está entrando aqui, ó. Pessoal, quer fazer pergunta? Tá aí, ó. Oportunidade está aí. Doutora Luana aqui falando sobre um tema muito legal, que é a medicina da saúde, né? Como a gente ter qualidade de vida. Quero agradecer, inclusive, entrou agora aqui o professor Eric Maggio, que ontem fez aqui comigo uma live também fantástica falando sobre liderança. Eric, obrigado, viu? Mais uma vez, sucesso total. Que Deus te abençoe. Em breve estaremos de volta aqui fazendo uma nova live, tá? Quem perdeu, vai lá no Terra Super Live no canal do YouTube, que a live com o professor Eric Maggio já está lá disponível para você assistir. Imperdível. O professor Eric Maggio é top nessa questão de liderança, viu? Muito bom. Olha só. Doutora Luana, a gente estava... Olha aqui, ó, estamos juntos, parabéns pelo trabalho, olha que legal. Obrigado, Eric, você é um querido. A Valesca entrou, Lica Amorim também, Ana Paula, o Alexandre Santos, Thalita, Débora Max. Nossa, muita gente, muito legal, viu? Obrigado, pessoal, vocês realmente são show de bola. A Lica Amorim colocou aqui, ó, doutora Luana, um coraçãozinho para a senhora. Nossa, tanta A senhora é muito querida, viu? Pessoas que trabalham comigo, que já trabalharam, são muito queridas todas. Tanta gente bacana. Pessoal, como eu tinha falado, essa live com a doutora Luana vai ficar também lá no Terra Super Live. A partir de amanhã, vocês já podem assistir lá também. E fica 24 horas aqui no canal da Unicorp, que está abrindo esse espaço para que a gente possa gerar conteúdo de relevância com profissionais fantásticos, como é o caso da doutora Luana aqui, com temas muito legais, que nesse meio da pandemia e do coronavírus, a gente está trazendo informação de relevância, já pensando no pós-pandemia para você aí, já sair, né, com conhecimento e tal, e hoje vai sair com qualidade de vida, né, doutora Luana? A ideia é essa. Dando continuidade. A gente fica 120 anos super... Muito bom, 120 anos. Será que a gente chega lá? Bem... Você sabe que existe uma estatística já que a partir de 2029 tem bem fresquinha essa informação que eu estou trazendo para você. São estudos mais recentes de um grupo que estuda a longevidade e que a partir de 2029 a expectativa vai aumentar muito. A gente vai chegar a números de 120 anos. É possível, sim, daqui a um tempo... vivermos até 120 anos. A gente já vem percebendo, nós que somos da área da saúde, né, a gente acaba atendendo muita gente.
e eu me formei em 2005, né? Quando eu me formei, a maior parte dos meus pacientes idosos era por volta de 60, 70 anos, né? Essa era a média. E hoje eu tenho muitos pacientes idosos com 80, 85, 90 anos e que estão muito bem em termos de cognição, memória e muito bem em termos de saúde mesmo, de estrutura, né? A parte motora, tem postura, corpinho firme, ou seja, é possível sim, tem estudos muito fortes nesse segmento dizendo que sim, a partir de 2029 é possível que tenhamos aí alguém que vai chegar nos 120 anos, né? Poxa, que legal. Olha, sabe quem entrou agora aqui? Olha aqui, doutora Luana, olha que bacana. Esse dado é fantástico que a senhora acabou de nos trazer, né? 120 anos, poxa, para mim isso é inimaginável, né? Mas é algo que vai acontecer. Ó, olha quem está falando com a gente. Eu estou muito feliz aqui, muito emocionado de ver aqui, ó, nosso querido amigo e doutor Leandro Sanches. Pô, o querido amigo nosso lá. Olha, Lê, obrigado, viu? Pô, saudade de você. Leandrão tá aí. Se eu não me engano, Leandro, se você estiver nos ouvindo, se eu não me engano, o Leandro, ele é da área de ortodontia, eu acho, né? Se eu não me engano, ele tá nessa área. Eu cheguei a ver algumas fotos dele. E o Leandro tem uma família linda, né? Que legal. Olha lá, saudade de vocês. Ô, Leandrão, tudo bom? Quero fazer uma live com você, viu? Vamos marcar. Depois você põe no meu direct, no meu direct aqui o seu telefone. Aí, ó, sou dentista lá. Pô, legal, né? Como eu falei, somos uma grande família. É legal essa oportunidade da gente fazer as lives para poder, assim, reunir pessoas, né? Trazer informação, mas poder juntar pessoas que faz tempo que a gente não vê. É tão legal. Eu acho que muito bom. a rede eu social, acho que ela abriu uma porta muito importante, assim, né? Para reencontrarmos pessoas que já passaram pela nossa vida, para a gente ter acesso à informação de qualidade. Eu acho que, sendo muito bem usada, eu acho que vale muito a pena, né? Vale muito a Poxa, pena. com certeza, com certeza. Olha, Leandro, nós vamos marcar assim. Coloca no meu direct lá no Instagram o seu contato para a gente se falar pelo WhatsApp e a gente marca, viu? Vai ser um prazer encontrar você num momento como esse e que é o que a doutora Luana está falando. A gente tá nos aproximando de uma forma, né? Nesse momento tão difícil, mas a gente realmente está servindo para algo tão bacana que é reaproximar as pessoas. Doutora Luana, voltando ao tema, fala para a gente, então, quais são os outros pilares, né? A senhora falou a questão da alimentação. Então, dando continuidade aqui, quais são os outros pilares aí para a gente ter realmente qualidade de vida enfim, e mudar essa chave aí, virar essa chave? Se a gente pensar em termos... Vamos imaginar que são 5 pilares básicos, né? Todos eles interligados aí. Um depende do outro, né? Se eu desequilibro um, eu atrapalho o outro, né? Então, imagina que a gente tem um círculo e temos 5 pilares interligados, né? Você está me ouvindo? Tudo bem. Excelentemente bem. Ok. É que para mim falhou um pouquinho aqui. Então é isso. Então, os pilares, que é o que a gente vinha falando, né? O que é essa vida saudável, o que é essa prevenção, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que trabalhar, o que é essa coisa do estilo de vida. Então, basicamente, são 5 pilares. A gente já falou da alimentação, fundamental. Não existe saúde se você é uma pessoa que come mal, vive comendo fritura, que vive comendo fast food, produto industrializado, excesso, toda hora é pãozinho, torradinha, biscoitinho, bolachinha. É difícil, é muito difícil você ter qualidade de vida assim. Eu sempre falo, e assim, para a gente ir para os outros tópicos, que
O grande segredo é descascar mais e abrir menos embalagem. Esse é o grande segredo. É comer comida de verdade, né? O que eu faço? É comer comida de verdade. Né? O que é comida de verdade para facilitar? É bicho, é planta, é aquilo que vem da natureza. Você não acha um pé de biscoito, você não acha um pé de pizza, você não acha um pé de Coca-Cola, né? Então, é mais ou menos essa. Olha o Eric aqui, alguém escreveu. Ai, Deus, estou comendo besteira agora mesmo. Claro que tudo tem o equilíbrio, como a gente já falou. Eventualmente, esporadicamente, ok, né? Ninguém é ET. Eu não estou dizendo que isso não é gostoso, muito pelo contrário, é muito bom, mas não é saudável, né? Então a gente precisa ter equilíbrio sim. E a maior parte do tempo tem que comer bem, tem que comer saudável, tem que comer coisa que vem da terra, da natureza, que descasca, e é isso. Mercado serve para comprar produto de beleza, de higiene, coisa de, como se fala, descartável lá, produto de limpeza e só. Comida se compra na feira, se compra no hortifruti e assim no açougue, é isso aí, né? Então, essa é a primeira parte. Então, bem básico é isso, né? O básico, assim, para começar é isso. Depois, a gente vai falar de atividade física. Porque não existe... como que você tem um corpo que foi feito para movimentar e você está sedentário, né? Então, uma pessoa que você pode comer muito bem, mas você não se movimenta, você fica o dia inteiro sentado. Você vai levantar, levantar da cadeira, a perna dá aquela falhada. Você dá uma subidinha, parece que você vai infartar. Se precisar correr, não consegue. Né? Dói aqui, dói ali, dói o joelho, ou seja, né? O nosso corpo ele foi feito para movimentar. Então, a atividade física, e aí independente do exercício, né? Essa é outra pergunta, eu acho que a gente já teve. Você chegou a fazer live sobre isso, né? Falando de atividade física. Então, assim, não é a minha área, mas assim, só para a gente explicar que precisa sim fazer atividade física. É fundamental fazer exercício. E o melhor exercício é aquele que você faz. Porque a cabeça perfeccionista fala assim: ah, não, mas eu só vou fazer exercício. Não consigo, porque eu não tenho dinheiro para pagar academia, porque eu não gosto de musculação, porque eu não tenho tempo, porque não sei. Não. O melhor exercício é aquele que você faz. E qual que é o que eu faço? O que está mais fácil? É aquele que vai me dar menos trabalho, que vai fazer eu procrastinar menos, é o que está mais ao meu alcance. Porque assim, não vai ter como dar desculpa, sabe? É descer na academia do prédio, é dar uma volta no quarteirão, é atravessar a esquina na academiazinha dali da frente, é correr na rua, é ir num parque, enfim, é isso. O melhor exercício, o Eric está falando, é isso mesmo, o melhor exercício é aquele que você faz, ponto. Entendeu? Eu acho que você vai ganhar, eu acho que o Eric vai virar seu paciente futuramente, viu? Ele já falou aí, ó. Pode vir para a turma, vai fazer parte da nossa equipe. Né? Então, atividade física é isso. Tem que ter. Ah, mas quantas horas? Quanto? Gente, isso é detalhe. Não se apegue aos detalhes. O grande problema, uma das coisas que mais impedem as pessoas de ter uma vida saudável, né? De ter essa coisa de se apegar aos detalhes e não fazer o básico. Não faz o básico e quer falar, ah, mas quantas vezes eu tenho que fazer? Quantas horas eu tenho que treinar? Não, você faz alguma coisa? Não. Então, por que você quer saber? Primeira coisa, você tem que fazer. Dá o primeiro passo, faz. E aí depois você vai melhorando, né? Aí depois você vai ganhando hábito, vai ficando disciplinado, vai melhorando, mas você tem que fazer. Então, assim, começa do começo. As pessoas não fazem o básico. Então, esse é outro fator determinante. Outra coisa que é muito, mas muito importante e que todo mundo negligencia e que a vida moderna hoje tem atrapalhado muito é sono. Sono é fundamental
para se viver mais, para se ter saúde, qualidade de vida, né? E aí o sono não depende de quantas horas você dorme. É muito mais importante a qualidade do seu sono do que o tempo de sono, né? Então, eu posso dormir 5 horas, mas se nessas 5 horas eu tive qualidade de sono, e aí o que é qualidade de sono? Eu não fiquei acordando toda hora, eu não levantei para ir ao banheiro. Levantar para ir ao banheiro à noite não é normal. Não deveria acontecer isso, né? A gente tem que dormir. Demorar para pegar no sono também não é normal. Então, existe um tempo entre entrar, dormir, entrar em sono profundo, tem todo o ciclo, e aí você desperta. Tem pessoas que fazem ciclo de 6 horas, pessoas que precisam dormir 8 horas, ok. Não importa. Quantas pessoas falam assim, eu dormi o final de semana inteiro. Eu aproveitei o sábado, dormi, acordei meio-dia e parece que eu tô arrebentada, tô podre. Né? Parece que eu não dormi nada, porque não é tempo, é qualidade. E como a gente melhora a qualidade do nosso sono? Primeira coisa, isso aqui, ó, que a gente está conversando, é muito prejudicial para a qualidade do sono. Então, existe uma certa hora que deveríamos dormir, que é a melhor hora para a nossa produção de um hormônio importantíssimo chamado melatonina, que hoje as pessoas tomam melatonina, né? Vai para os Estados Unidos, compra melatonina. Porque agora eu estou tomando melatonina para dormir e tal. A melatonina é um hormônio importantíssimo para regular o nosso sono e para reparar as nossas funções. Por que a gente dorme? A gente dorme para que o nosso corpo repare todas as nossas funções, corrijam as coisas né, os nossos pequenos defeitos, façam os ajustes que tem que ser feito, para que a gente faça como se fosse uma manutenção. É para isso que a gente dorme. Né? E para isso a gente precisa de um hormônio chamado melatonina, que é esse hormônio importante para essa função. E essa melatonina ela é produzida à noite. Só que ela é um hormônio, eu falo assim, ele é muito delicadinho, porque tudo atrapalha ele. Então, o pico de melatonina é por volta de 10, 11 horas da noite. Então, deveríamos já estar na cama, prontos para dormir 10 horas da noite. Esse é o melhor horário, no máximo. Com a vida moderna, 11 horas, vai. 11 horas é o limite. Passado disso, você já não tem mais a qualidade, a quantidade de melatonina suficiente. Então, esse é o primeiro detalhe. Deveríamos dormir entre 10 e 11 horas no máximo, ok? O que a gente faz para melhorar também a qualidade do sono? 1 hora antes de dormir, então pensamos que vamos dormir às 10, vou usar as 10 horas como exemplo. 9 horas eu já não estou mais mexendo em celular, nada de tela. Televisão, né? Porque a gente fala celular, mas assim, televisão, tablet, celular, nada de tela. Porque esse estímulo luminoso atrapalha muito, a luz branca atrapalha muito a produção de melatonina. Outra coisa, no quarto, todos esses LEDzinhos, né? Porque a gente pensa que é só essa luz visível, mas não. Sabe esses pequenos LEDs que tem no aparelho de televisão, da TV a cabo, tudo? Tem por fita isolante. Tem que tampar isso. Se você tiver na sua casa, no seu quarto, essas luzinhas, passa fita isolante. E aí, assim, se você dorme com televisão ligada, acabou. Aí a gente já nem conversa mais. Né? Muitas pessoas falam, mas eu só consigo dormir se eu ligar a televisão, e aí eu ponho lá no timer, e aí eu pego no sono e ela desliga. Você não desliga. A televisão desliga, mas você não. Né? E a gente precisa resetar a nossa mente para fazer todas essas funções. Então, resumidamente, tirar os estímulos luminosos 1 hora antes de dormir, evitar... Olha lá, tô perdida. O Leandro tá desesperado, tô perdido. Quantos colegas médicos, né, que dão plantão, pessoas da área da saúde que trabalham à noite. Infelizmente, a realidade é essa. Agora, claro que se você... Lembra que eu falei que a gente
tá fazendo, uma coisa tá atrelada à outra. Então, assim, se eu tenho um pilar que eu não consigo controlar muito por conta de trabalho, criança pequena em casa, enfim, então eu vou deixar os outros o melhor possível para neutralizar Entendi. esse que não vai estar muito bom. Entende? Doutora Tá? Luana, olha só. Eu vou deixar aqui o seu Instagram, é Doutora Luana Terrazan, né? O Instagram, né? Doutora Luana Terrazan, tudo junto, né? É Isso. esse aqui, né? Isso. Pronto. Doutora Luana, nosso tempo está acabando. Muito obrigado. E a gente vai voltar para uma próxima live para dar continuidade ao assunto, tá bom? Tá bom. Tem bastante coisa para falar ainda.